Para a gente estar fazendo isso. O senhor tem 20 minutos. Bom dia, excelentíssimo senhor juízes, nobres colegas jurados que envergam tão relevante função social, meus companheiros de profissão que compõem a parte antagônica, demais presentes e eventuais da justiça. De início eu gostaria de destacar o Ministério Público. Ele tem leva um estereotipo de acusação, como se fôssemos somente para acusação. Eu quero afastar essa ideia. Em nenhum momento nós somos acusações. Nós estamos apenas do lado da lei e da justiça. Essa é a minha função perante os senhores. Como meus amigos sabem, eu cursava o quinto período de Direito em outra instituição e acabei vindo para Dom Helder por obra do destino. E algumas matérias eu consegui eliminar e dentre as que eu não consegui estava a ICJ. E eu fiquei revoltado porque ICJ é uma matéria que eu tinha tido 95% de aproveitamento. Eu não acreditava que haveria necessidade de fazer novamente. Tanto é que após algumas aulas eu fui dispensado. Todavia, o professor, o emérito professor William, usou uma frase na aula dele que ela marcou a minha vida profundamente. A partir daquele momento eu tive um insight, eu aplico ela não apenas no mundo jurídico, mas no mundo da vida. Ele disse que a verdade é constituída por duas partes. A verdade é constituída por duas partes. E infelizmente hoje nós não podemos ouvir a segunda parte. Ela está silente. Ela foi vítima, está calada e silenciosa. A minha função aqui hoje, como membro do Ministério Público, é fazer essa voz ser ouvida. É dar a ela a oportunidade de esclarecer concretamente o que aconteceu. Nesse sentido, eu gostaria de trazer à baila que a modernidade e a epistemologia já provou que é impossível o ser humano ser imparcial. Afinal de contas, o nosso corpo não sai da frente. Quando os senhores têm contato com o mundo, esse contato é filtrado pelas experiências, pelas convivências, pelo estudo, pelo histórico. E conforme essa experiência, conforme esse interior, vocês moldam a realidade. É o que Immanuel Kant, na filosofia, chamou de Revolução Copérnica. Weber disse também, quando ele foi ensinar a questão da epistemologia e da ciência, que Kierkegaard disse, quando ele foi falar da verdade subjetiva, é impossível alcançarmos a essência das coisas. Somos naturalmente parciais, somos naturalmente tendenciosos. E quando nós vamos ler o texto, que é o relato mais fidedigno que nós temos do fato, nós temos que ater a esse viés. Temos que ler o texto sob essa perspectiva de que somos parciais. Eu não estou dizendo que o senhor Procópio mentiu. Longe de mim dizer isso. Eu estou dizendo que é natural dele, quando vai fazer uma declaração dessa, mostrar a percepção que ele tem da realidade. Vocês já repararam? Eu sou policial militar há 5 anos e durante esse período eu já efetuei dezenas de prisões. Em todo o tempo, até hoje, eu não encontrei um que dissesse assim, não, eu sou culpado. Eu de fato eu fiz isso, eu de fato cometi um crime. Se você vai a um presídio, ninguém é bandido, ninguém é criminoso. Ah, eu fiz isso por conta disso e disse disso. Eu fiz isso por conta disso e disse disso. É uma tendência. Não é ruim e nem é bom. É o que é. E quando pega o texto, nos primeiros parágrafos, você repara
que o Procópio começa a denegrir o coronel, começa a difamá-lo, pintar ele de maneira vil, de maneira cruel. E isso é uma tendência de todas as pessoas quando cometem um crime e querem justificar seu crime. Afinal de contas, você tem que ter um motivo justo para ter cometido aquele delito. E ele começou nesse sentido. Mas quando nós paramos detidamente para ler o texto, e subtraindo essas percepções tendenciosas, nós conseguimos extrair o fato. Conseguimos captar o mais próximo possível da realidade. Vocês repararam que no texto há um descompasso entre relatos que o Procópio faz e fatos que ele diz que aconteceu? Afinal de contas, se o coronel era tão ruim, se o coronel era tão mau, por que ele teria deixado a herança inteira para o Procópio? Uma fortuna. Ele poderia ter dividido ela. O vigário não era próximo dele, ele poderia ter feito uma doação, ele poderia ter feito uma doação e ter dado uma parte para o Procópio. Ele tinha poder aquisitivo para isso. Ele diz no início do texto que o coronel tinha deleite em maltratar, causar dor e maltratos. Salvo engano, são esses termos. Quando você lê um texto, eu aposto que os senhores tiveram a seguinte percepção, que o Procópio apanhava constantemente. E eu afirmo que eu li e reli várias vezes. E ele apanhou uma única vez de bengala. No dia que ele apanhou, ele disse assim: vou-me embora. E o coronel falou assim: por favor, fique. Por favor, fique. Ele ficou e as bengalas cessaram. Está isso nos autos processos. As bengalas cessaram. Ficaram apenas as injúrias. Ficaram apenas as injúrias. Eu não estou dizendo que o coronel não era uma pessoa sisuda, austera, difícil. Afinal de contas, é normal da idade. Quantas pessoas não conhecem uma pessoa com a idade mais avançada que é mal-humorada? Leva aquele estereotipo de velho ranzinza. Principalmente no homem. A idade avança, a testosterona, que é o hormônio masculino, reduz, e o estrogênio, que é o hormônio feminino, aumenta. Ele se torna uma pessoa nervosa, sem paciente, áspera, intransigente. Mas essas características, além de ter sido avisado antecipadamente por Procópio, seria motivo suficiente para cometer determinado delito? Você lidar com uma pessoa difícil, que é uma imposição de viver em sociedade, é motivo suficiente para você enganá-la? Pegar no pescoço da pessoa senil, velha, doente, debilitada e estrangular? Vocês repararam que no texto o Procópio quase pouco fala dele. Pouco fala dele. Ele diz: você entende o que? Nossa, até eu mataria esse coronel. Até eu mataria esse coronel. Ninguém está aguentando mais. Você tem essa percepção. Mas quando você vai expandindo o texto, lendo, relendo, você começa a extrair determinadas coisas que estão entre a linha. Isso é uma maestria que Machado de Assis tem. O Procópio era copista. Ele era copista. Na Idade Média, a profissão de copista envolvia você ficar nas bibliotecas eclesiásticas, sob o silêncio, resignado e fazendo traduções em latim. Não era um serviço que lidava com o público. Não era um serviço que você ficava ao sol. Não era um serviço que você tinha um estresse constante. Era um serviço tranquilo. E ainda assim, ele não aguentou mais que um ano. O que deixa claro, com uma nitidez solar, ele não tinha paciência. Ele não tinha paciência. E ainda assim, essa informação é subtraída de nós. Se não nos der uma devida atenção, nós não alcançamos ela.
É o que o emérito criminalista brasileiro, Valdir Troncoso Lopes, ele diz: a mediocridade do detalhe. É onde nós temos que trabalhar, na mediocridade do detalhe. Os senhores repararam que em determinado momento no texto, o próprio diz o seguinte: crescia dentro de mim como um fermento o ódio e a aversão. O ódio e a aversão. As senhoritas que estão à minha frente vão saber melhor que os rapazes o que é um fermento. Para crescer, vai chegar um ponto, não vai? Vai chegar um ponto em que vai romper. Vai chegar um ponto em que vai chegar no limite. Vai chegar um ponto em que vai estar pronto. E justamente por ele não dar vazão àquilo, aquilo foi remoendo, aquilo foi crescendo no inconsciente dele, aquilo ali foi transformando ele. Em determinado momento, aquilo explode, e do inconsciente vai para a consciência. Freud explica isso de maneira perfeita. Ele dá vazão a tudo aquilo que estava preso. O desejo dele reprimido de ódio e aversão se transforma num homicídio. Meus amigos querem falar que, com a data máxima vênia, com todo o respeito a eles, que o aneurisma rompeu coincidentemente no momento que você está estrangulando, e foi um estrangulamento, não foi uma reação, porque teve luta. Durante a luta, teve grito. Então ela perdurou. E naquele instante, ele deu vazão a tudo aquilo que estava em seu interior. Homicídio com dolo direto, qualificado por motivo fútil e por asfixia. A asfixia é tão vil, é tão cruel, que é uma qualificadora para ela no Código Penal. E o pior, meus amigos, em nenhum momento o Procópio se prestou a socorrer o coronel. Chamei, ele diz lá, chamei por ele. Você vê uma pessoa no chão, esganada, com o pescoço com marcas, morrendo, e você fala assim: acorda aí. É assim que você presta socorro? Ele, com função de garantidor, ele como enfermeiro, que se pressupõe que tinha um conhecimento mínimo, eu estou dizendo mínimo, não estou dizendo que ele tinha um conhecimento técnico, mínimo de ciência médica, para pelo menos prestar um socorro, ou se pelo menos tentar. Me acode aqui o coronel. Ele só larga do pescoço dele quando ele ouvir expirar. Está nos autos. Ele só larga do pescoço dele quando ele vê dar o último suspiro de vida. Ali ele externou todo o seu ódio e aversão. Ali externou toda a sua repulsa. E eu quero trazer à fala algumas questões de medicina legal. França diz: esganadura é um tipo de asfixia mecânica que se verifica pela constrição do pescoço pelas mãos, ao obstruir a passagem de ar atmosférica pelas vias respiratórias até os pulmões. Tem-se que ela é sempre homicida. Tem-se que ela é sempre homicida, sendo impossível a forma suicida ou acidental. Quais são os pressupostos, quais são os elementos, os requisitos para você se esganar alguém? Superioridade de força, ou então incapacidade da pessoa resistir. E qual que é a característica que todo esganamento tem? Sinais de luta.
os sinais que o senhor Procópio tratou de esconder.